What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Pessoal, tudo bem? Viram o vídeo? Pois é, esse é um vídeo muito importante que eu gosto muito. Ele é um vídeo promocional do Ministério da Saúde do Canadá, que ele mostra duas pessoas em situações completamente diferentes, embora tenham a mesma idade. De um lado, uma pessoa muito debilitada, precisando de cuidados médicos, sempre em hospitais. Do outro, essa mesma pessoa com uma vida plena, apesar da idade. O que nós queremos conversar com vocês hoje aqui? Nós queremos conversar justamente sobre algumas dicas para o bem-estar do servidor, para que o servidor possa ter saúde, ter capacidade de se locomover, de viver a vida, mesmo com o passar dos anos, ok? Vamos lá? Então são algumas técnicas, alguns lembretes, algumas coisas muito básicas, mas que fazem uma enorme diferença. Depois que acabar a nossa conversa aqui, volta lá e vê o vídeo para você poder assimilar as informações e ver como que você pode administrar a sua vida de forma que você vá envelhecendo com muita qualidade, que é o que a gente quer. E para começar a nossa reflexão, tem um provérbio tibetano que eu gosto muito, que é o seguinte: você deve comer pela metade, você deve andar o dobro, você deve rir o triplo e amar sem limite. Vê bem, comer pela metade, sair da mesa sempre com um pouquinho de fome, andar o dobro, sempre que puder caminhar, evitar às vezes de pegar um carro para andar 2 quarteirões, andar um pouco, rir à vontade. A gente no dia a dia com estresse acaba perdendo a capacidade de rir, de se divertir, e isso acaba, com o passar dos anos, adoecendo as pessoas. E amar sem limites. Sentimentos ruins, eles provocam doença, eles provocam depressão, então ter sempre uma situação que a gente chama de bem com a vida, amando, estando do lado das pessoas que você gosta, curtindo a vida. Esse é um provérbio tibetano muito simples, mas que tem um poder muito grande. Então, olha, comer pela metade, andar o dobro, rir o triplo e amar sem nenhum limite. E para a gente poder mudar a nossa atitude diante da vida, é preciso ter motivação. Motivação, é bom lembrar, a palavra vem de motivo, dar motivo, ter razão para. Então, motivação é ter motivo para mudar. E aí eu vou te dar algumas informações que vão te ajudar a ter motivação, a motivar você a tomar medidas que você precisa de tomar. Para começar, então, é importante fazer a gestão da nossa rotina. Nós fazemos a gestão do trabalho, cuidamos com carinho daquilo que é a nossa tarefa, mas esquecemos às vezes de fazer a gestão da nossa rotina. Uma rotina saudável precisa de gestão, ela precisa de disciplina, ela precisa de organização. E é sobre isso que nós vamos falar para que você possa ter bem-estar, para que você possa tomar medidas no dia a dia que ao longo de 10, 20, 30 anos te darão consequências positivas e melhorarão o seu bem-estar e a sua saúde. Bom, e se nós pudermos comparar o nosso corpo como uma nave, é como se nós fôssemos pilotos dessa nave, de nós mesmos. Você imagina, por exemplo, um piloto de um carro que não toma cuidado, que anda em alta velocidade, que faz manobras perigosas, bate com esse carro toda hora. Esse carro vai chegar ao longo de uma jornada todo quebrado, com problemas no motor, com problemas técnicos, porque não se cuidou adequadamente desse carro, dessa nave. Por outro lado, se nós tivermos um carro onde o piloto toma cuidado, faz as revisões direitinho, troca óleo, coloca gasolina de qualidade, está sempre com os pneus calibrados, tomando cuidado com esse carro, andando numa velocidade segura, esse carro, depois de muito tempo, vai estar em condições perfeitas, embora tenha passado muito tempo.
Então, nós somos pilotos dessa nave, do nosso corpo, e por isso que nós temos que tomar muito cuidado e fazer uma pilotagem segura para que ao longo dos anos a gente tenha essa nave bem conservada, que é o nosso corpo, que é o que nós temos de mais valioso, que é a estrutura para, inclusive, poder estar feliz, estar motivado para trabalhar e para dar resultado. Se a gente está doente, se a gente está triste, está deprimido, está com a saúde abalada, também nós não vamos ter rendimento em atividade familiar ou atividade de trabalho. E é isso, só os melhores pilotos chegam com essa nave inteira na parada final. Que tipo de piloto você quer ser? E tem outro dizer importante que eu gosto porque expressa muito aquilo que a gente tem que ter em mente, que é uma frase do navegador Amir Klink, aquele mesmo que atravessou o Atlântico num barco a remo, que diz o seguinte: a aventura tem que ser louca, o aventureiro precisa de ser lúcido. Então, o planejamento, o estudo, a preparação até para uma aventura vai fazer com que essa aventura chegue ao final com mais chance de dar certo e não se transforme em tragédia. Então, mais uma vez, o planejamento é necessário para que nós possamos atravessar essa aventura da vida com segurança. E aí nós já vamos falar de dois tipos de atividade que vão levar você a consequências completamente diferentes. Uma é a pessoa que a gente chama de sedentário. Sedentarismo é uma palavra que vem do desuso. Sedentarismo é uma palavra que vem de não se mexer, ficar parado, ficar sem atividade. Ao contrário, uma vida ativa é um aumento da idade de forma saudável, se movimentando, fazendo as atividades físicas necessárias, se alimentando bem e tomando os cuidados necessários com a saúde. No primeiro caso, a fadiga crônica, o estresse, um termo muito utilizado hoje, burnout, são termos que definem essa situação de pessoas que estão em desuso, pessoas que não se movimentam de jeito nenhum. E essa imagem aí eu gosto muito porque essa imagem mostra como que o aumento de peso ele é proporcional ao volume de gordura. A gordura pesa menos que o músculo, então a gordura ocupa muito espaço. E essas pessoas, quando não fazem atividade física, não cuidam da sua alimentação, ao longo dos anos elas vão acumulando gordura, vão expandindo, e essa expansão pode ser corrigida diminuindo essa quantidade de gordura, porque essa quantidade de gordura, ao ser diminuída, ela vai diminuir bem o volume da pessoa e com a atividade física, o crescimento dos músculos, nós vamos, as pessoas falam, trocar gordura por músculo. Na verdade, não se troca células de gordura por células de músculo, mas você faz uma troca na composição, diminui a composição de gordura e aumenta a composição de músculo. Numa vida sedentária, aumenta-se a proporção de gordura, numa vida ativa, aumenta-se a proporção muscular. E mais, ao longo da idade, ao longo da vida, é comum a perda de grande massa muscular. Então, a pessoa que não se movimenta vai perdendo a mobilidade a ponto de, numa idade avançada, não conseguir mais se locomover adequadamente. Então, a importância é muito grande da atividade física para que a pessoa possa envelhecer com segurança e também passar os momentos de vida adulta com qualidade, sem dores, sem dificuldades de locomoção e controlando o seu peso. E nós temos alguns sabotadores da saúde, os sabotadores que são drogas legais e drogas ilegais. E tudo isso precisa de ser olhado com muito carinho. Vamos lá conversar sobre cada um deles? Dá uma olhada aí em close nesse slide, nessa lâmina e nesses dados que nós estamos mostrando sobre esses dois assuntos, sabotadores legais e ilegais. Os sabotadores da saúde, nós temos as drogas legais, que são cigarro, o vape, o álcool e remédios. Essas drogas são usadas com naturalidade na sociedade e elas fazem um estrago muito grande na saúde. Não vou entrar em detalhe em cada uma delas aqui, mas com uma pequena pesquisa que você faça na internet, você vai ver a quantidade de doenças que vão se abrir
para o seu organismo ao fazer uso diário dessas drogas. Essas drogas são legais, existem as drogas ilegais, que são várias também, mas as drogas legais provocam tanto prejuízo quanto as drogas ilegais. Então, o ideal é que você se afaste ao máximo dos sabotadores da saúde. Os sabotadores da saúde são drogas legais, drogas ilegais e também tem um grupo aí muito comum no dia a dia que são sabotadores da saúde. Você precisa identificá-los, porque identificando você vai poder ficar longe desses sabotadores da saúde ou diminuir o contato com eles, para que você não tenha sua saúde prejudicada. Vamos lá? No caso da alimentação, nós temos 4 sabotadores que são extremamente prejudiciais e não estou dizendo que você deve eliminá-los totalmente, mas todas as vezes que você estiver comendo essas substâncias, saibam que elas são sabotadores da saúde. Gorduras em excesso, frituras, açúcar e sal. Então, esses alimentos devem ser usados em pequenas quantidades, sabendo que são sabotadores da saúde, ou seja, não fazem bem. A gordura, a fritura não vai te fazer bem, o sal e o açúcar também não vai te fazer bem. Então, é importante que você diminua a quantidade desses alimentos no seu dia a dia. Extremamente difícil de fazer, tá? Não é uma coisa fácil, todo mundo sabe, mas não é uma coisa fácil. Uma das formas que a gente orienta as pessoas é ter o menos possível desses alimentos acessíveis, principalmente os industrializados, que tem muito desses componentes. Então, quanto menos industrializados dentro de casa, melhor. Prefira levar para dentro de casa alimentos mais saudáveis para evitar esses 4 sabotadores na alimentação. Também a proporção da alimentação. Lembra lá aquele provérbio tibetano que dizia comer pela metade? Então, a gente deve ao longo do dia ir diminuindo o volume de alimentação à medida que o dia vai passando. Então, você vai fazer um café da manhã reforçado, um almoço forte, mas também equilibrado, e à noite o ideal é você não se alimentar em quantidade muito grande, porque dificulta o sono e essa alimentação ao longo do dia mais equilibrada você vai usar durante uma atividade mais intensa e depois à noite você tem uma atividade menor. É interessante que você não sobrecarregue com a grande alimentação à noite. Vê bem que nós estamos falando só de pequenas técnicas o tempo todo, mas que são organizações, gestão da sua rotina, que vão dar um grande resultado. Muito simples, mas muito difícil de fazer. Por isso que a gente está insistindo aqui com você, para que você organize a sua rotina, para que entre cada vez mais nesse ambiente saudável, levando o bem-estar e a sua saúde. E ao falar de alimentação, a gente não pode esquecer do alimento mais importante, e geralmente ele é esquecido, a água. Nós precisamos de beber uma quantidade de água suficiente ao longo do dia. Se você não tem nenhuma doença renal, não tem nenhuma doença cardíaca que restringe o uso de água, é importante que você beba água suficiente para urinar várias vezes por dia e de forma que a sua urina seja clara e lúcida, translúcida igual à água. Essa é uma forma de observar se você está bebendo bastante água. Se você urina pouco e a urina sua é amarela e em pequena quantidade, você está sempre desidratado. Não espere ter sede para beber água. Beba água o tempo todo, principalmente se você trabalha em ar-condicionado. Nós que temos uma temperatura muito alta onde a gente mora, tudo isso faz uma diferença muito grande. A água é vida, então beba bastante água o tempo todo e é importante que você tenha sempre ao seu lado uma garrafa com água, um copo com água, para que você se lembre de beber água o tempo todo. A alimentação começa com a água, que é o alimento mais importante que nós temos e é muito esquecido, muito negligenciado. E para terminar essa primeira parte da nossa conversa sobre bem-estar, nós vamos ter uma segunda conversa. Essa primeira parte, ela passou por uma série de orientações básicas, uma série de lembretes básicos. É importante você lembrar que o lazer é fundamental na sua vida. Você tem que dividir a sua vida em atividade de trabalho, família, sono, mas também dedicar algum tempo à atividade de lazer. O que é o lazer? Uma atividade que te dá prazer. Pode ser uma atividade física, uma atividade artística, pode ser um jogo, desde que não seja um jogo internet intenso, não está se falando desses jogos que trazem vício, mas uma atividade social leve, com amigos. E esse lazer ele é importante porque é uma forma de relaxar, uma forma de você levar o seu organismo para um momento em que você tenha atividades leves, que não são atividades, vamos dizer, aquelas atividades de disciplina, aquelas atividades obrigatórias. Tenha sempre uma atividade, um hobby, uma atividade de lazer incluída na sua rotina diária. Isso é fundamental para que você reequilibre suas emoções e esteja sempre descansado, disposto a desenvolver aquelas atividades obrigatórias.
E por último, nessa nossa primeira conversa sobre bem-estar, nós vamos falar do sono. O sono, vamos anotar aí, tem que ter essas características. Sono tem que ser reparador, o tempo de sono é individual, acordar descansado é um sinal de que seu tempo de sono foi suficiente e acordar cansado é um sinal de que seu tempo de sono não está sendo suficiente. E a polissonografia é um nome complicado, mas é um exame importante se você tem distúrbios de sono. O sono é fundamental e se você não consegue passar a noite dormindo, não consegue dormir ou acorda várias vezes por dia, vale a pena fazer uma polissonografia, que é um exame que vai fazer o mapa do seu sono, ver se você está descansando adequadamente durante o tempo que você dorme. Gente, isso é muito negligenciado, mas é a abertura de portas para problemas cardíacos, para situações de cansaço e de fadiga extrema, quando as pessoas estão à noite não dormindo de forma reparadora. Isso é extremamente comum e muito não percebido pelas pessoas. Portanto, observe, se você está dormindo com muita dificuldade, procure um profissional para fazer uma avaliação desse sono. Existe um exame chamado polissonografia que faz o raio-x do seu sono e vai determinar se você precisa de abordar alguns problemas para melhorar o seu sono. Sono reparador, alimentação saudável e atividade física é a tríade que vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida exemplar. Na próxima conversa, nós vamos conversar com você sobre atividade física de forma mais detalhada. Tá bom? Um abraço e até lá.